Olá, eu sou Renato Benevenuto, governador do distrito LC1, berço do leonismo no Brasil. Convido vocês para assistirem o nosso 124º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, entidade vinculada ao distrito LC1, berço do leonismo no Brasil. Nosso tema para esse ciclo é Estratégias para Desenvolvimento de Lideranças. Espero que aproveitem. Boa tarde a todos. Senhor, nós os agradecemos por estar aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim poderem servir melhor os nossos semelhantes. Dai-nos a humildade, a sabedoria e a força necessária para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei, Senhor, nossa grande família leonística, que trabalha hoje e sempre pelo culto à amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil e bendizei nosso trabalho. Assim seja. Se você puder... O Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos dá as boas-vindas a todos os participantes desse 124º ciclo de estudos que versa sobre estratégias para o desenvolvimento da liderança. É com muito prazer que o Distrito LC1, berço do leonismo no Brasil, abriga o Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, que atua em conjunto com o Instituto de Desenvolvimento da Liderança. São entidades que têm focos específicos e que nesse evento de hoje trazem uma integração sobre o desenvolvimento de liderança e sobre os estudos. Nós temos o prazer de ter o nosso governador Renato Benevenuto, que faz a abertura e encerramento desse nosso encontro, mas temos o prazer de contar também com expositores que são orientadores de aprendizagem, professores, portanto, do nosso curso de desenvolvimento da liderança. Quando nós falamos em estratégias de desenvolvimento da liderança, nós temos que pensar sempre em um modelo. E não existe um padrão para ser adotado em todos os segmentos. Obviamente, quando você pensa em liderança, você tem que partir de grupos de interesse, grupos de líderes que vão se desenvolver ao longo de cursos, programas, estudos desse processo. O Laje Internacional tem belos programas voltados à capacitação, ao treinamento, mas nós temos focado no aspecto do desenvolvimento através do curso de pós-graduação em desenvolvimento da liderança, que é um programa inédito, um programa inovador, que é realizado pelo Instituto e que traz realmente uma participação já de mais de 1.000 companheiros, tanto do Brasil quanto de outros países também que já participam desses programas. É com muito prazer que nós damos as boas-vindas e o agradecimento às pessoas que são as expositoras desse nosso ciclo. Nós temos sempre uma busca de uma representatividade com a participação de pessoas que integram tanto o Distrito Múltiplo LA, o B, o C e o D, que são as 4 áreas geográficas do Brasil. E nós temos que pensar sempre, quando nós falamos em desenvolvimento de liderança, nós temos que falar sempre na existência de um projeto. Obviamente que você não desenvolve líderes sem ter um projeto bem definido. Então, se você no clube, no distrito, em qualquer organização, inclusive não leonística, você precisa ter um projeto e esse projeto sabendo sempre os planos de ação e, naturalmente, um cronograma de desenvolvimento. Nada se resolve a curto prazo. Nós não temos soluções de capacitação, de aperfeiçoamento a curto prazo. Tudo é um processo. E esse processo parte exatamente de pessoas que estão dispostas a se desenvolver, conhecer melhor técnicas e, naturalmente, adotar de acordo com cada momento, de acordo com cada público. Nós temos a necessidade sempre de nos ajustarmos, e os clubes também, os distritos também, e todas as organizações, inclusive empresariais, se ajustar a um novo momento. O que era bom ontem, com certeza não será bom hoje e não será bom amanhã. Tudo que foi tem o seu tempo. E esse tempo é fundamentalmente importante ser sentido
dentro de um cenário. Também outro fato relevante é que a realidade social é muito diferente. Você não pode ter, às vezes, o mesmo projeto que foi excelente numa determinada área e no outro não vai ser, porque o cenário do ambiente virtual é diferente, o ambiente presencial é diferente, e nós temos que analisar sempre esses aspectos. Então, esse encontro de hoje busca exatamente levar algumas contribuições de estratégias, e essas estratégias sob visões diferentes, e que é importante que nós possamos estar somando esforços. Então, eu me despeço aqui, eu sou o companheiro João Roberto Moreira Alves, integro o distrito LC1, pois pertenço ao Lages Clube Rio de Janeiro e do Governador, e tendo o prazer de coordenar o Instituto Melvin Jones e o Instituto de Desenvolvimento da Liderança. Então, nós queremos dar as boas-vindas a você, desejar um bom encontro e lembrar sempre que esses eventos eles podem ser retransmitidos livremente, porque todos os expositores cedem naturalmente seus direitos de imagem para o Lions e naturalmente podem ser amplamente difundidos. Então, um bom encontro para todos. Olá, sou a companheira Marilene Guedes, do Distrito LD3 e do Distrito Múltiplo LD. Saúdo a todos os companheiros, companheiras, domadoras, léus, castores, que estão conectados nesse ciclo de estudo do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, que tem como coordenador o nosso líder PDG João Roberto Moreira Alves. Dentro do tema As estratégias de desenvolvimento da liderança, vou enfatizar a liderança em ação, desenvolvendo líderes no Lions. É uma alegria estar aqui com vocês para falarmos sobre um tema essencial para o futuro do nosso movimento, o desenvolvimento da liderança. Afinal, liderar é servir melhor e servir com mais propósito, estratégia e paixão. A aprendizagem faz parte da experiência humana. Ela nos capacita melhor nosso pensamento, nosso sentimento, nossa comunicação e o nosso serviço. No Lions, aprendemos todos os dias com as experiências, com os projetos, os desafios e principalmente uns com os outros. E por que isso é importante? Porque ninguém nasce pronto para liderar. A liderança é construída, é moldada pela disposição de crescer, de ouvir, de agir. Quando nos permitimos aprender sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre as necessidades da comunidade. Estamos então nos preparando para liderar de forma mais consciente e eficaz. Dentro da plataforma de Lions Internacional, existem inúmeras capacitações disponíveis aos leões e leões. Porém, é preciso que este aprendizado seja colocado em prática. Existe uma frase muito poderosa: quando leões e leões colocam o aprendizado em ação, a liderança acontece. E exatamente isso. A liderança não é teoria. Ela é prática. Ela se manifesta quando um companheiro decide liderar uma campanha, quando um Léo inspira outros jovens a servirem, quando um clube se reinventa para alcançar mais pessoas. Colocar o aprendizado em ação significa assumir responsabilidades, trabalhar em equipe, resolver conflitos, motivar, transformar, e tudo isso começa com o desejo de crescer como pessoa e como líder. Dentro do Lions, nós não caminhamos sozinhos. A equipe de desenvolvimento de liderança trabalha o ano todo com leões e leões que desejam continuar crescendo em prol de seus clubes, de suas comunidades e do Lions Internacional. E se isso descreve você, se você deseja crescer, saiba que existem oportunidades
disponíveis para todos, independentemente da sua experiência. Nossa estratégia para desenvolver líderes inclui identificar líderes em potencial dentro dos clubes, criar planos de desenvolvimento com base nos interesses e talentos de cada um, oferecer treinamentos, suporte contínuo e, claro, celebrar as conquistas muito, o progresso de cada um, de cada líder, porque crescer como líder é também fortalecer todo o clube e aumentar o nosso impacto no mundo. Queridos companheiros, liderança não é um destino, é uma jornada de aprendizado, de ação e de serviço. Convido todos vocês a olharem para si mesmos e para os seus clubes. Grande abraço a todos e muito obrigada. Olá, companheiros, companheiras, companheiros léus, castores. Com alegria, estaremos participando desse 124º Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. E hoje estaremos falando sobre estratégias da liderança. E comecemos pela palavra liderança. Para muitos autores, a palavra liderança refere-se à capacidade de influenciar, de inspirar um grupo de pessoas para alcançar objetivos comuns, promovendo assim um ambiente de trabalho colaborativo, um ambiente de trabalho produtivo. A liderança envolve, então, motivação, orientação e desenvolvimento de equipes, sempre com o objetivo de alcançar resultados significativos, resultados desejados, resultados planejados pela organização. Então, a liderança eficaz torna-se crucial para o sucesso de qualquer organização, envolvendo a capacidade de influenciar, motivar e inspirar pessoas. A liderança sabe que precisa focar em objetivos comuns. Então, as estratégias também tornam-se fundamentais para que a organização seja bem-sucedida. E nisso inclui como estratégia a comunicação com muita transparência, uma comunicação clara, a partir de um ambiente também de confiança e em que o desenvolvimento dos talentos ali observados sejam construídos dia após dia com essas habilidades também ali identificadas. Trazemos então algumas estratégias que colhemos em nossos estudos e pesquisas para o estudo de hoje. A comunicação transparente, a comunicação aberta, ela é necessária na liderança porque vai garantir que a equipe esteja alinhada com os objetivos e metas traçados para o bom resultado da organização. E para isso, nós precisamos ter um ambiente de confiança. Então, a criação do ambiente de confiança torna-se também extremamente necessário para a liderança. E essa confiança, sendo construída através de ações transparentes, de ações éticas, vai produzir o respeito mútuo entre líder e colaboradores. Lembrando que o respeito é o primeiro princípio da ética. Nesse sentido, vamos então para
mas uma estratégia que é a do desenvolvimento de talentos das equipes. Então, a liderança foca nos talentos e foca nessas habilidades e investe. É necessário investimento no desenvolvimento dos talentos. É necessário investir, inclusive, na construção das habilidades. Porque nenhum de nós, sujeitos, nasce com competências e habilidades. Elas vão sendo construídas ao longo da nossa existência. E como é bom para qualquer organização, seja ela a organização privada, seja ela a organização pública, a não governamental, as organizações do terceiro setor, é fundamental investir no desenvolvimento, no potencial dos membros que formam a equipe para o sucesso da organização. Temos a estratégia da tomada de decisões. Tomar decisões pode parecer simples, mas não é. Em qualquer organização, a tomada de decisão, ela precisa partir de uma análise, mas uma análise profunda, uma análise onde a identificação de oportunidades precisa ser encontrada. Então, a liderança, em qualquer situação, para chegar a uma decisão, vai analisar detalhadamente a situação, para somente a partir das identificações tomar decisões assertivas, porque elas serão fundamentais para o crescimento, para o sucesso de uma organização forte. Mas temos também a estratégia da adaptação. Paremos para pensar que estamos no 5º ano em que o mundo viveu uma grande tempestade. Ainda não temos capacidade de dizer que a tempestade cessou. Não, ainda temos um pequeno movimento. Estamos falando da pandemia que acometeu o mundo no ano 2020. No ano 2020, as organizações se desestruturaram. E por conta dessa desestruturação criada pela doença que dizimou um número enorme de pessoas, hoje, 5 anos depois, é necessário que todas as organizações estejam atentas às transformações que são constantes no mundo. Nesse sentido, muitos autores também nos dirão: é necessário que a liderança seja flexível e que seja também adaptável. Sendo flexível e adaptável, esse líder vai focar nas tendências, focará também nas oportunidades para que a organização se mantenha de forma saudável e competitiva. Assim, teremos a estratégia da inspiração e da motivação. O primeiro a inspirar-se e motivar-se será aquele que está na liderança. O líder inspirado, o líder motivado, ele motivará a sua equipe. E a equipe motivada criará um ambiente de trabalho positivo na produção, que é o objetivo de toda organização, desenvolver a sua produção de forma satisfatória e que é possível quando liderança e equipe estão coesas. Liderança e colaboradores caminham para o mesmo objetivo comum. Temos a estratégia da inteligência emocional. É necessário que aquele que está
na liderança, está à frente como líder, tenha a capacidade de reconhecer e gerenciar as suas próprias emoções. Isso é muito necessário, porque dotado dessa capacidade, fazendo esse gerenciamento consigo mesmo, essa liderança vai gerenciar as emoções dos colaboradores. E gerenciando essas emoções, certamente construirá relacionamentos saudáveis e promoverá nesses colaboradores aquela motivação maior para produzir cada vez mais e melhor na organização. Quando isso acontece, então é momento de delegar responsabilidades. Já há uma confiança entre liderança e colaboradores. Então, delegar confiança à equipe. Delegar responsabilidade e autonomia para essa equipe ou para essas equipes. Essa estratégia certamente aumentará o engajamento entre pessoas e o desenvolvimento desses colaboradores que no dia a dia estarão assegurando aqueles objetivos, aquelas metas que foram desenhados todos para o sucesso da organização. Feedback. Feedback é uma palavra que significa retorno. Como é importante a liderança dar retorno em tudo o que é feito pelos colaboradores. O líder eficiente, o líder eficaz sabe e está também aberto ao retorno. Ele tem ciência que tanto positivo quanto construtivos, esses retornos são fundamentais e com eles são realizadas as autoavaliações, que por meio delas serão identificadas todas as áreas necessárias de melhorias dentro da organização. Cultivar a cultura da inovação. Essa é uma estratégia extremamente necessária nos dias atuais, principalmente de 2020 para o ano atual 2025. Essa liderança deverá fomentar a criatividade, a inovação, criando um ambiente em que as ideias serão sempre compartilhadas e as melhores ideias implementadas para o sucesso de todos. Sem a inovação, sem essa cultura da inovação, nos dias atuais, sobretudo para as organizações que estão tentando se reabilitarem desse momento que foi vivido por todas as sociedades do mundo, a inovação ela é crucial para que a organização se torne, de fato, bem-sucedida, vencendo todas as intempéries que foram surgindo ao longo desses 5 anos. Por fim, dizer que implementar as estratégias numa liderança é contribuir para o desenvolvimento de uma cultura organizacional forte, uma cultura organizacional que valoriza a colaboração e seus colaboradores, que valoriza a inovação, que valoriza o crescimento contínuo, porque somente ele dará o resultado que toda organização espera obter para receber o título de ser muito bem-sucedida. E isso é competência de uma boa liderança, aquela que recebe o título de eficiente e eficaz. Olá, boa tarde a todos que estão participando desse 124º ciclo de estudos, promovido pelo Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. Eu agradeço imensamente ao Leão Renato Benvenuto, governador do Distrito LC1, e o Leão João Roberto Moreira Alves, coordenador do Instituto, que
promove esses encontros e deu essa oportunidade para que... É sempre uma honra para mim participar dos estudos do Instituto e poder contribuir em seus encontros. E hoje, com um tema precioso para o nosso movimento leonístico, que é sabedor de que cada leão, dentro de cada leão existe um líder. O nosso movimento sabe disso e desse líder que tem em cada leão, e por isso sempre promove, né, ao longo de sua história, promove esses estudos, materiais e recursos para que seja desenvolvida essa liderança em cada um de nós. E para que ela seja convertida no nosso grande objetivo, que é o servir. Por isso, a busca de estratégias de desenvolvimento de liderança é sempre um tema recorrente em nosso movimento e salutar, né? Necessário mesmo. E pensar em estratégia é pensar em plano, em método e como que nós vamos chegar a um objetivo, né? Que no caso é desenvolver a liderança. Eu gosto de pensar em liderança através de junção de três pontos importantes, né? A gente entender o nosso negócio, no caso, entender o nosso movimento leonístico, suas propostas, suas ideias, seus ideais, e buscar entender seus recursos, entender o negócio como um todo, entender sua organização, como que ela se desenvolve, como ela se organiza no seu cotidiano. Isso é muito necessário para que um líder entenda o que está fazendo, para que ele se desenvolva na sua liderança. Outra coisa importante é você entender o outro, né? Você saber como que podemos extrair desse outro os objetivos que nosso negócio necessita, né? Como que nós vamos, por exemplo, na nossa missão 1.5, como que nós vamos chegar ao outro e trazê-lo para o movimento, para que ele entenda o objetivo da nossa organização e possa contribuir com ela. Então nós precisamos também saber desse outro, né? E principalmente o terceiro ponto seria se entender. O que você objetiva de estar em um movimento leonístico? O desenvolvimento pessoal, as habilidades, que hoje não se resume em habilidades técnicas. Nosso cotidiano tem mostrado que atualmente as habilidades técnicas mesmo é um ponto importante, mas que não se resume mais a habilidades técnicas. É preciso também ter habilidades comportamentais, e isso requer da gente o nosso entendimento de si mesmo. E essas habilidades vêm de vivência, de você entender as culturas, entender o outro e conduzir uma vida, como que a sua vida é conduzida no seu cotidiano. O líder, como nós sempre ouvimos muito, o líder tem que liderar pelo exemplo. Nós precisamos ser exemplo para o que nós estamos almejando, para os nossos objetivos. Não cabe mais ultimamente você simplesmente mandar, né? Vá fazer isso sendo que eu nunca fiz. Então nós precisamos entender esse contexto nosso, entender o nosso negócio, entender a atualidade do mundo para que a gente possa traduzir isso numa boa liderança, num entendimento do todo para chegar aos nossos objetivos. E é necessário uma criação de conexão para isso, né? Com os objetivos, no caso leonístico, conexão com servir. Os objetivos do Lions é servir. Então, nós precisamos criar essa conexão. Nós precisamos que as pessoas que venham para o movimento tenham essa conexão com o servir. Isso é básico. Criar uma conexão com a comunidade onde nós vamos servir, né? Onde nós estamos servindo. Essa empatia, as necessidades humanas,
o líder precisa ter esse entendimento dessas necessidades humanas. E nem sempre essas necessidades recaem em ter uma roupa, em ter um prato de comida, um medicamento. Mas como nós acabamos de acrescentar em nossas causas globais, a saúde mental e o bem-estar também é necessário. Que o líder observe e se prepare para essa sociedade que tem como objetivo primordial a empatia e a conexão de vida. Nós precisamos dessa conexão de vidas. Liderar pelo exemplo é estar presente nesse cotidiano, é pensar em como chegar a esse objetivo desse bem-estar. É desenvolver uma liderança humanizada, conectada com a mentalidade global, com as nações, com os interesses, as realidades, no nosso caso, realidades de vários países, vários povos, várias realidades culturais, econômicas, profissionais, religiosas, e todos eles se juntando nesse objetivo do servir. E nessa necessidade de entender essas culturas e todo o que forma o ser humano, para que se flua melhor esse trabalho e essa liderança para dentro dos nossos objetivos do servir. Criar laços nessa sociedade, como diz Bauman, fluida, que ela está tão líquida e com sentimentos tão fluidos, né? Essas relações sociais que não têm toda essa conexão. Então isso é necessário para criar laços. É uma tarefa complicada, mas necessária se quisermos crescer, se quisermos atingir nossa meta, por exemplo, da missão 1.5, é necessário quebrar essa barreira líquida dessa sociedade que não tem esse laço, esses laços bem formados, que opiniões dividem tanto. Então o líder tem que estar antenado a isso, né? Conectado com essa realidade, para querer trazer essas pessoas para próximo, para junto. Eu acho que essa questão da empatia, cada vez mais para o líder, é necessário, tem que ser desenvolvida nas nossas lideranças. Cada dia cada um de nós buscarmos a empatia com o mundo e com as necessidades dele. Isso é uma grande forma, eu acredito, de desenvolver as nossas lideranças, de desenvolver a minha liderança, desenvolver a liderança de cada um. Eu acho que isso que eu queria contribuir hoje. Espero que tenha ajudado a dar mais uma pincelada nesse tema tão recorrente e tão bom, né, de se conversar, principalmente nós que somos todos leões líderes. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Estamos encerrando o nosso ciclo de estudos e queremos agradecer aos expositores e expositoras que estiveram presentes, agradecer ao nosso governador que esteve presente, agradecer a Carmen Vera de Quinópolis, que fez a vocação de Deus. E nós queremos dizer realmente que os ciclos de estudos prosseguem mensalmente sendo realizados através da TV Live Virtual, Live Liderança TV, inserido no site do Instituto de Desenvolvimento da Liderança. Tem todos os ciclos de estudos dessa nova versão. Então nós temos a oportunidade de ter em página aberta, através do YouTube, todos os ciclos de estudos de uma versão mais recente e que podem ser transmitidos. Então nós queremos mais uma vez agradecer a todos, convidá-los para o 125º ciclo de estudos, que ocorrerá durante o mês de junho de 2025, e esperar realmente que tenham sido proveitosas as colocações feitas pelos nossos companheiros que participaram da série das apresentações. Então, até um próximo encontro. Olá, sou Renato Benevenuto, governador do distrito LC1, berço do leonismo no Brasil.
Espero que tenham aproveitado bem o nosso 124º ciclo de estudos leonísticos do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, entidade vinculada ao Distrito LC1, berço do leonismo no Brasil, onde nós tratamos do tema Estratégias para Desenvolvimento de Lideranças. Um grande abraço.